Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates semanal. Segunda a sexta, a partir das 22h30, você tem a análise dos fatos do dia, dos temas mais importantes para a sociedade, sob diferentes pontos de vista. O Cruzando as Conversas pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da NET, e também através das redes sociais. É só procurar pela RDC TV através do Facebook, do Instagram, do Twitter e do YouTube. Você pode mandar também a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp está na sua tela e, dentro das nossas possibilidades, nós vamos respondendo aqui e dialogando em relação ao que você nos envia. A sua participação, aliás, é muito importante. Você é o nosso convidado de honra e convidamos você também a fazer parte da nossa análise. Eu quero começar o seu programa esclarecendo que nós tivemos, antes do início do programa, uma mensagem de um ouvinte, de um telespectador, pedindo para que se convidasse o presidente Jair Bolsonaro para falar do fim do exame da OAB. E essa notícia hoje se divulgou com muita força nas redes sociais. É uma fake news, não houve nenhuma decisão em relação a isso. Eu gostaria de saber onde começou esta boataria. O presidente não tem nem a possibilidade de determinar o fim do exame da OAB. É um debate que é a respeito do Congresso Nacional. Então, como este é um programa jornalístico, é dever do apresentador alertar ao público. Cuidado com a informação. Cheque a informação. Essa sobre o exame da OAB é falsa. Dito isso, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão falar sobre a PEC, que permite a privatização de empresas estatais no Estado. Foi aprovada em primeiro turno pela Assembleia Legislativa e nós tivemos ontem um debate muito animado aqui no programa com parlamentares. E hoje nós trouxemos outras pessoas, porque afinal de contas é um tema complexo, um tema importante. Nós tivemos aí manifestação do governador, do secretário da Fazenda. Em suma, a sociedade vem opinando também, os contrários e os favoráveis, e nós vamos falar sobre isso hoje novamente. Então temos aqui o Carlos Paiva, que é mestre e doutor em economia pela Unicamp, coordenador adjunto do mestrado de desenvolvimento regional pela FACAT. Também o vereador e pós-graduando em finanças pela URGS, ele é integrante do Partido Novo, Felipe Camozzato. Mestre e doutor em ciências econômicas pela Unicamp, professora da URGS, Cláudia Camprer. Gláucia, puxa vida, me perdoa. Eu pronunciei tudo errado. Gláucia Camprer, então, obrigado pela presença. E também a advogada, especialista em direito tributário, Paula Cassol. Sejam todos muito bem-vindos. E eu começo perguntando para vocês se a perspectiva a partir da autorização de privatização, aliás, a perspectiva a partir da decisão em relação ao projeto, ela é favorável ou negativa aos interesses do Estado? Começo pelo professor. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a decisão foi extremamente funesta e equivocada, assim. Existe um problema que eu considero da maior gravidade, que é a incompreensão a respeito da origem da nossa crise fiscal. O Rio Grande do Sul é um estado que tem determinações muito particulares. Eu fico bastante irritado, a palavra é essa, quando o pessoal fala em dever de casa e que se os outros podem, nós também podemos. Existe uma particularidade no Rio Grande do Sul que poucas pessoas conhecem, opinam sobre tudo, mas não têm noção sequer da origem histórica do nosso déficit, da nossa dívida. O Rio Grande do Sul foi o único estado do Brasil que adotou já em 1891 as novas normas que o governo federal adotou na República sobre a aposentadoria. O governo federal adotou uma aposentadoria integral para todos os seus funcionários, imediatamente após 30 anos. E solicitou que todos os governos estaduais fizessem o mesmo. O único que fez foi o Rio Grande do Sul. Nós começamos a ter a aposentadoria integral na Constituição de 1891 e em 1921 já estávamos os primeiros aposentados. A maior parte dos estados brasileiros, eles têm uma aposentadoria a partir de 1946, na Carta Magna de 46, e os aposentados com aposentadoria integral vão começar em 1976, ou 80 aproximadamente. Tem estados que até hoje não pagam aposentadoria nenhuma. Os territórios, por exemplo, que eram federais, todos os aposentados foram para o governo federal, eles não têm aposentado algum ainda. Nós temos mais de 50% da nossa folha comprometida com o funcionalismo aposentado. Isso é único no Brasil, único.
Nós precisamos ter uma união... É um problema previdenciário. Tem um problema previdenciário único, muito peculiar. Por que nós tivemos problema previdenciário? O governo federal exigiu que o Rio Grande do Sul assumisse isso para interferir na Revolução Federalista. E o Júlio de Castilhos concordou. Okay? Então, nós temos um padrão previdenciário único. Nós começamos a pagar a aposentadoria integral em 1921. Os outros passaram a pagar em 1976. E uns não pagam até hoje. Aí vem assim o pessoal que não entende nada de história, nada de economia, dizer se outros estados podem, nós também podemos. Não. A situação do Rio Grande do Sul é muito peculiar. E nós temos que... Outro fator, nós temos uma abertura para o exterior enorme, porque nós temos uma relação próxima com o Uruguai e com a Argentina. Então, nós somos amplamente penalizados pela Lei Candir. Nós tínhamos mais de 10% de abertura para o exterior. A Lei Candir nos penalizou barbaramente. Nós temos, portanto, condições de exigir uma renegociação especial para o Rio Grande do Sul. A única maneira de exigir isso é se nós tivermos uma unidade social e política no Rio Grande do Sul. O que se faz quando se tira do povo a possibilidade de decidir a partir do debate, para mim, menos importante é, vai privatizar ou não. O mais importante é, precisamos de união dos gaúchos em relação a este problema que é grave. Não se resolverá com um novo projeto de renegociação da dívida. Só poderá superar se nós tivermos uma renegociação ímpar, particular. E como é que seria essa renegociação ímpar e particular? Reconhecendo que a nossa história de endividamento é única. O único estado que adotou um padrão federal de aposentadoria fomos nós. O único estado que tinha uma abertura para o exterior e que se penalizou com a Lei Candir acima de 10% somos nós. Então nós temos que ter um reconhecimento dessa particularidade. Mas, quando houve a renegociação da dívida no governo Brito, o fato do Rio Grande do Sul ter se recusado a privatizar o Banrisul determinou que a renegociação do Rio Grande do Sul fosse a pior de todas do Brasil. Só tem uma entidade da federação que é pior que o Rio Grande do Sul em termos de renegociação: o município de São Paulo. O município de São Paulo tem uma renegociação ainda pior que a nossa. A nossa foi a pior de todo o Brasil. E aí o que se faz? Se divide ainda mais o Rio Grande do Sul, impedindo a população de dar opinião. Isto é de uma sandice extrema. Absoluta falta de consideração com a possibilidade de termos sucesso. Se nós levássemos todos juntos, todos os parlamentares, independente do partido, junto à Câmara dos Deputados Federais e ao Senado, uma única proposta de renegociação geral e de bater as contas, a Lei Candir nos daria já 50 bilhões se nos pagassem tudo que a gente deve. Esta é a dívida. É isto que nós deveríamos estar exigindo antes de mais nada, mas para isso é preciso unidade. E o que se fez ao tirar o plebiscito foi romper ainda mais com a unidade no Rio Grande do Sul. Nós temos, desde a Revolução Federalista, um grenalismo absurdo. Isso é um atraso para o Rio Grande do Sul. A gente está sempre brigando e discutindo o que um faz, o outro desfaz. Este era o momento de união, e o que se faz é aprofundar a desunião. É um equívoco. Felipe Camozzato, boa noite. Bom, boa noite, Guilherme, boa noite a todos os convidados aqui da mesa, boa noite ao público que nos assiste. Bom, eu estava ponderando aqui sobre os argumentos colocados pelo Carlos, e muito embora tenha todas essas colocações que até acho que são importantes de serem levadas em consideração, como, por exemplo, a trajetória histórica do endividamento do Estado e a forma com que a gente tratou nossa Previdência. Eu acho que tudo isso é válido, porém, mesmo esse reconhecimento da dívida e da forma com que a nossa Previdência foi colocada não resolveria o nosso problema atual. Por quê? Especialmente porque o problema da dívida do Rio Grande do Sul é um problema de estoque, basicamente, e a gente tem um problema de fluxo de caixa também, né? Então, por mais que a gente hoje zerasse boa parte da nossa dívida, que é o que faria, no caso de uma negociação mais vantajosa para o Estado, a gente continuaria tendo um problema de equilíbrio de contas no nosso Estado, a gente teria ainda um problema de fluxo de caixa. Me parece isso muito claro, que a gente não conseguiria honrar os investimentos que o gaúcho necessita e que demanda, e tampouco acho que a gente conseguiria arrumar aí para uma boa sorte de desenvolvimento como se espera. Acho, inclusive, que me causa uma certa estranheza, na verdade, quando a gente fala que de uma certa forma, uma ofensa aos gaúchos, ou se é um assinte aos gaúchos, não deixá-los opinar via plebiscito sobre a privatização ou não das nossas estatais. Eu acho que, uma vez que a gente decidiu ter uma democracia representativa com o voto direto, a gente escolheu votar em pessoas, em legendas, em coligações, para que eles pudessem, através do sistema de representatividade, fazerem determinadas escolhas do cidadão. E acho interessante também que os mesmos partidos, os mesmos pensadores, os mesmos sindicatos que meses antes da eleição agora de 2018 foram lá e votaram contra o plebiscito na eleição, agora estão fazendo todo
como é que eu posso dizer, uma gritaria, né, um drama, festejos em torno da não existência do plebiscito para privatizar as estatais. Então, como assim? Né? Quer dizer que um ano atrás eram todos favoráveis, um ano atrás eram todos contrários e votaram contra, e passou um ano do governo, agora viraram a favor. Né? Que negócio é esse? Né? Mudar as convicções em um ano. E muito embora nós tivéssemos um plebiscito nesse momento, aliás, o plebiscito se teve de certa forma quando houve o sufrágio universal em 2018 e as pessoas votaram, os gaúchos votaram naqueles políticos, seja no parlamento, seja no executivo, que tiveram como sua plataforma de campanha reduzir o tamanho do Estado, privatizar as nossas estatais, enxugar as contas públicas, fazer o reajuste fiscal, votaram neles, eles foram eleitos, estão colocando para valer seu plano de governo. Se eles fossem as urnas para fazer essa mesma decisão, quem disse que não seria uma decisão também a favor disso e, portanto, restariam talvez esgotados os argumentos? Essa é a finalidade apenas da decisão. Eu acho, e quando eu falo sobre privatização ou sobre desestatização, que aí pode ser por outros meios também, não só a privatização, eu tenho uma convicção que é um pouco anterior aos resultados auferidos por cada uma dessas companhias. Né? Nós temos na discussão aí sobre CE, sobre Sulgás e sobre CRM, nós temos diferentes perfis empresariais com diferentes perfis de faturamento, de lucratividade e inclusive de negócio. E pode-se discutir entre uma e outra qual que dá mais prejuízo e teria mais mérito na privatização ou não, e qual que dá lucro e, portanto, não deveria ser privatizado. Eu acho que o debate ele vem antes de saber qual é o resultado financeiro daquelas empresas. Mas sim, se é função do Estado ser dono de empresas e ser um gestor de empresas, hora que poderia-se ter essas atividades sendo feitas por empresas no mercado como existe em outros lugares do mundo. Então, acho que o debate, antes de ser sobre a qualidade dos resultados dessas empresas, é assim se nós deveríamos ter, e aí é um debate, obviamente, que ele é um pouco mais ideológico, provavelmente um debate em cima dos números, dos balanços dessas empresas. E eu entendo, sim, que existe uma posição ideológica muito forte, né, que aqui estará representado pelo Carlos, estará representado pela Glaucia, de acreditar que o Estado deve ser, sim, detentor de estatais, que ele deve ter aí uma estrutura maior, mais robusta, e que isso, consequentemente, gera toda a estrutura de custos atreladas a esse tamanho, né? Ou seja, impostos maiores, uma estrutura burocrática maior, um estamento estatal muito maior, que é o que o Brasil tem feito, né, há muito tempo, e aí os militares ajudaram, inclusive, a engrandecer esse Estado, e que hoje a gente sofre as consequências disso, na minha opinião. Professora Glaucia. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, de tem fato... esse posicionamento ideológico que o vereador Felipe Camozzato expôs? Tem, mas ele, às vezes as pessoas pensam que a coisa ideológica ela significa não técnica e também a priori, né? A priori eu sou estatista, então pronto, eu acho que não é bem assim. Mas até organizando melhor os argumentos, até em função da fala do Felipe, primeira coisa, Felipe, exatamente porque tem a ver com fluxo, se você vende as estatais, você vai vender uma vez só, né? Não vai ter fluxo de rendimentos. Então isso não tem a ver com a questão que diz respeito aos problemas fiscais do Estado, ok? Então, se esse teu argumento está correto, estatais não tem nada a ver com isso. Até poderíamos discutir o teu último argumento, se é negócio ou não o Estado ter estatais, ok? Mas vendê-las para resolver um problema que você está gerando o tempo inteiro, pela tua ótica, não faz sentido. A segunda questão, né? A questão de as pessoas votaram numa representação política, então agora está resolvido, o governo faz o que faz. Não, você tem na Constituição do Estado um entendimento, à época, né, do que a gente considera da responsabilidade dos eleitos, momentaneamente, e do que não. As questões patrimoniais são questões muito sérias, ok? Então, a ideia de que algumas cláusulas devam estar na Constituição e que para mexê-las só, de fato, num acordo político muito grande, o problema é quando esse acordo político é feito por, né, situações momentâneas, amizades, acordos, né? Tu achas que nessa situação... Foi isso que aconteceu. E naquela não foi? A ponto, naquela também. Mas no momento que você faz uma Constituição, é por isso que os venezuelanos em toda crise fazem um Constituinte de novo, né? Porque você faz um grande acordo para poder fazer aquele documento que vai funcionar como regulador da vida política como um todo. Então, aquele acordo foi superior a esse, ok? O acordo fundador de uma Constituição é diferente da eleição de 4 em 4 anos. Isso, inclusive, reconhecido até onde eu saiba, mudou de ideia também o Leite, né? Porque toda uma coisa de transparência, de vou ouvir a população e tal, na hora do pega pra capar, não vou ouvir a população. Isso eu acho muito grave também. A outra coisa
que eu acho que a gente deveria mesmo pensar, e aí é esse ponto aí teu da coisa ideológica, das funções do Estado. Você veja, o Carlos mencionou o problema de caixa com as aposentadorias, babá, né? Eu até fico com medo, porque depois a gente tem que explicar para a população que nos vê, né? Que parece então que se fizer a reforma da Previdência, o Rio Grande do Sul está salvo, né? Mas então vamos deixar isso para depois, não é esse o caso, eu sei que o Carlos não defende isso. Mas a questão de por que o Estado ter ou não empresas tem tudo a ver com responder à crise que a gente vive com crescimento. Na época desse acordo que o Rio Grande do Sul começou a pagar aposentadorias integrais e tal, veja que isso dizia respeito a um projeto também, que nem a coisa da Constituição, né? A ideia, o aposentado ele não é um peso em si por si. Ele não foi peso durante muito tempo. Ele se tornou peso quando o Rio Grande do Sul parou de crescer. E, aliás, ele para de crescer um bocado também por essa falta de acordo político que o Carlos mencionava. E se você tivesse empresas estatais, Felipe, em setores estratégicos, eu estou longe de defender empresas estatais em tudo, de jeito nenhum. Mas empresa estatal em área de energia, logo numa época que a gente está sendo comprado por empresa estatal, porque o outro louco do governo federal agora entende que também fazer caixa faz sentido. Não faz sentido fazer um caixa momentâneo, em vez de você planejar um crescimento econômico, onde a empresa estatal vai ser estratégica. Imagina se uma China faz isso. E não é só a China que é comunista, não. Imagina se a Noruega faz isso, se a Alemanha, que acabou de comprar o nosso aeroporto aí, faz isso. Essas coisas não são assim. E o que significa isso? Se tem uma coisa que a população entende em casa, é que não adianta, quando você está pobre, vender tudo. Porque se você vender as suas condições de produção futuras, você não vai gerar rendimento nenhum. A justiça entende isso para quando uma empresa está com problemas. Você não pode ir lá, você está com problemas, vende logo, vamos vender todas as privadas aí que estão com prejuízo. Quantas empresas privadas a gente vai vender? Não é isso. Você tem que fazer uma consideração sobre aquilo que é patrimônio e que, em sendo patrimônio, é um patrimônio que tem um peso para a reestruturação econômica. Dito isso, o que tinha que se fazer de verdade é uma reestruturação da dívida. Você veja, de novo, uma coisa que não é ideológica. E ela começaria por onde? De novo, uma questão que não é ideológica, porque os governos petistas também não resolveram esse problema dos estados. E no caso do Rio Grande do Sul, teria que ter um tratamento à parte. Tecnicamente, ela começaria por onde? O professor fala que teria que se reconhecer o problema originário. Teria que se reconhecer o problema originário. Isso é um problema histórico que daí pode ser reconhecido. Mas em termos técnicos, o que poderia se fazer? Em termos técnicos, se todos os estados brasileiros hoje fossem ao governo federal e dissessem, inclusive, que a política federal está errada, porque no caso da União, que produz dinheiro e que não tem o problema do governo do estado, que não produz dinheiro, que foi proibido pela Constituição Federal de você não mais permitir fazer dívida e fazer títulos públicos, isso é uma coisa que tinha que ser reconsiderada agora. Quisermos, é técnico e é política a decisão de um Brizola, num determinado período, dizer assim, ó, se vocês continuarem me estrangulando, eu vou criar brizoletas, vou criar dinheiro estadual e vou dar um jeito na minha economia, porque acima de tudo eu preciso crescer. Não tem essa divisão técnica ou política, entende? Há argumentos técnicos para você dizer que a sua situação é mais grave. Há argumentos técnicos para você negociar junto à reposição da Lei Candir, né, uma condição especial. Mas as coisas se confundem. Você veja que esse problema previdenciário, se a CE for privatizada, vai sobrar uma dívida maior para o Estado. O problema de caixa do Estado vai aumentar se a dívida, se a CE for privatizada. E, por sua vez, se ela for privatizada, a União, que está devendo uma causa judiciária antiga, que inclusive a CE já ganhou uma parte e está para ganhar o restante, se essa grana vier, vai vir para a empresa privada. Você veja que absurdo. Você está vendendo patrimônio na pior hora. E um patrimônio estratégico para a retomada do crescimento do Estado. Tecnicamente, se o Estado volta a crescer, volta a arrecadar, inclusive o problema da Previdência diminui. Tecnicamente e politicamente, uma reorganização da batalha. O Brasil parou de ter governadores ativos. Cadê os governadores que antigamente faziam uma pauta, se uniam para ir no governo federal e dizer assim não dá? E o Rio Grande do Sul, meu Deus, quantas façanhas no passado o Rio Grande do Sul produziu, exatamente porque tinha esse culhão. Não tem mais? O que aconteceu? Eu acho isso péssimo. Uma última coisa. O governador dizer que a população não tem condições de discutir isso, que isso é que nem pena de morte, que pode dar um resultado errado, mas que casuísmo é esse? Aproveite-se esse tema e ensine-se a população, discuta-se com a população e, inclusive, use a população para fazer esse acordo político que todos os partidos, inclusive, seriam pressionados, inclusive, pelos eleitores, né, a que você tenha essa unidade na prática. Paula Gassol.
Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores que estão aqui nos acompanhando. Gostaria de começar falando sobre o que a senhora estava falando agora, Gláucia, e que o Carlos falou no início. Você falou antes que a população não tem a menor noção do que acontece no histórico da dívida do Rio Grande do Sul, e a senhora está agora falando que ela precisa ser informada e debater isso. Que a população tem que ter o direito de defender, isso. Tudo isso. Concordo que a população tem que ter o direito de se informar e defender. Porém, a questão da dívida do Rio Grande do Sul vai muito além da dívida previdenciária. A gente tem que levar em consideração que teve um governo, Tarso Genro, que não foi ele que criou a legislação que permite o saque de depósitos judiciais, mas foi ele que atolou o Rio Grande do Sul no nível de dívida tão grande que ele ficou impossibilitado de fazer novos empréstimos para possibilitar outros investimentos, que foi isso antes do último governo assumir. Por que a gente está passando essa crise agora de atraso de salários que tem, mesmo depois da eleição do Eduardo Leite, que nenhum governador, por óbvio, Macalossi, quer atrasar salário de servidor público. Ninguém quer a população contra si, muito menos atrasando o salário das pessoas. É porque realmente não tem condições. Então não é só a questão previdenciária do Rio Grande do Sul. Um outro ponto que a senhora falou que eu gostaria de abordar é: querem vender as estatais para fazer caixa. Não é esse o ponto. Né? A gente, primeiro, como colocou muito bem aqui o vereador Felipe Camozato, qual é a visão ideológica que nós temos? Nós queremos um Estado que foque naquilo que a gente realmente precisa, principalmente segurança, educação, infraestrutura, ou a gente quer que o Estado tenha uma companhia de mineração? Ou a gente quer que o Estado fique lá brigando e colocando milhões e milhões e milhões numa companhia de energia elétrica que só tem prejuízos acumulados? Onde é que você sabe que o Estado coloca milhões e milhões? Eu respeitei o seu espaço. Desculpa, agora... eu só estou te perguntando para você responder. Eu vou responder, só a senhora respeite o meu espaço, eu gostaria muito. Obrigada. Por exemplo, só nos últimos 2 anos, 2017 e 2018, o Estado do Rio Grande do Sul teve que colocar 177 milhões de reais na CE Distribuidora para poder tentar fechar uma parte do rombo, que acumula mais de 1,5 bilhões de reais. Ou seja, a sua lógica de que o Estado do Rio Grande do Sul quer vender as estatais para simplesmente colocar dinheiro no caixa não é verdadeira. O Estado, em primeiro lugar, e aí vem uma questão ideológica básica, temos que focar. Se o Estado não tem condições de ficar aportando recursos incessantemente, não tem mais de onde produzir isso, porque a gente não quer ficar emitindo título público, porque a gente sabe que isso vai ferrar com a inflação. Não pode, não quer e não vai ficar fabricando isso. Não pode proibir. Porque a gente sabe o que vai acontecer. Porque a gente vê isso em muitos países que fizeram isso e o próprio Brasil, a gente sabe que isso não vai funcionar. A gente precisa liberar a iniciativa privada para funcionar. É isso que tem que acontecer. Agora, dizer que o Estado só quer vender estatal para colocar dinheiro no caixa e torrar isso é uma mentira absoluta. O que a gente tem que pensar não é papel do Estado ficar colocando dinheiro num poço sem fundo. Por exemplo, a CRM é uma empresa aqui estatal que só tem um contrato com a CGTE e Eletrobras, que em 2014, entre 2011 e 2014, abriu um concurso para mais 100 funcionários. Hoje ela tem 413, 411 funcionários, sendo que ela dá prejuízo ano após ano, só tem um contrato, está decaindo, não consegue diversificar o mercado e o Estado do Rio Grande do Sul fica aportando recursos. Paula, mas é estratégica essa empresa, pô. Assim como era a gráfica do Rio Grande do Sul. Então nós temos. A Sulgás também, tu acha que tem que ser privatizada pelo mesmo motivo? Nós temos que compreender que o Estado não tem condições de investir. A Sulgás é um exemplo excelente. A Sulgás não é deficitária. A Sulgás poderia estar entregando muito mais do que entrega para o mercado, porque hoje ela mal atende a região metropolitana e pouquíssimos municípios na Serra. Poderia ter um desenvolvimento muito maior. E para poder alcançar isso, ela precisa de aporte. E ela não tem condições de ter esses aportes, porque o Estado não tem condições de investir nisso, porque a gente está com problemas gravíssimos, a gente está atrasando o salário, a gente não tem investimento suficiente em educação, não tem investimento suficiente em saúde, não tem investimento suficiente em segurança e a gente está sustentando um monte de empresas que não dizem respeito à essência do Estado e aquilo que as pessoas realmente precisam. Então nós temos hoje milhões e milhões de reais, e aí eu vou trazer o exemplo da CE. A CE, a gente tem a CE Distribuidora e a CE Geradora de Energia. A CE Distribuidora não para de consumir recurso do Estado. A CE Distribuidora está prestes a perder a concessão da ANEEL, porque desde 2015 ela já está na lista ali para perder. E aí o governo federal, a ANEEL, está indo lá, tem que fazer isso.
tem que cumprir esses requisitos. E ano após ano ela não está cumprindo esses requisitos, porque não tem condições. E aí, se a gente for entrar na parte que foi mal privatizada, na época do governo Brito, não há dúvidas. A senhora também colocou aqui que se for privatizar a CE, o Estado vai ficar com uma dívida muito maior. Isso também não é verdade. O Estado pode muito bem juntar a CE distribuidora junto com a CE geradora de energia e colocar isso no mercado. Inclusive, a ANEEL, se fizer uma intervenção estatal aqui, ela pode colocar através do BNDES, assim como aconteceram em vários outros estados, onde as companhias estavam completamente perdidas, com déficit maiores, inclusive, do que a CE. Fizeram as licitações para colocar no mercado e o Estado parou de perder dinheiro. Esse é o ponto. Quantos milhões mais a gente vai tirar da saúde, da educação e da segurança para pagar essa conta? Lembrando que é mais de 1,5 bilhões de reais que é a fundo perdido. E se a gente colocar a CE distribuidora numa licitação dessas, para a gente vender para o mercado, vai depender da negociação que o governo do estado vai fazer, ou que vai ser feito através do BNDES, com o auxílio da ANEEL. E aí pode sim, para tornar mais atrativo para o mercado, Macalossi, a gente pode colocar uma parcela do passivo que vai ficar com o governo do estado ainda, mas esses aportes, como aconteceram agora, de 177 milhões de reais, 177 milhões de reais em 2 anos, isso é inadmissível. Você já fez a conta comparando isso com a isenção dada à RGE? Uma empresa privada, deixa eu acabar, monopolista. Não, é o meu tempo de fala. É o meu tempo de fala. Ai, gente, as conversas eram para ser cruzadas, né? Não, mas o próximo bloco... Nós já estamos indo para o enterramento Só deixa eu encerrar esse ponto da isenção fiscal, porque isso é fundamental. É bom mesmo. É fundamental. A CE não recolhe ICMS. Ou seja, quando ela foi proibida pelo governo passado. Não foi proibida. Quando a gente recolhe, quando a gente faz o pagamento da nossa conta de luz, dentro daquele valor está o tributo. Ao invés de ser proibida pelo governo do estado, teve o deputado Hernani Polo, que parece muito óbvio, né? Quando o dinheiro entra e já tem ali o destaque para ser recolhimento do ICMS, ele já devia ir direto para o caixa do estado. E ele não é. A CE deve uma conta absurda em ICMS para o Estado. Então eu não estou discutindo aqui a isenção. Se a RGE tem isenção, eu sou a favor que não tem isenção para ninguém. Agora, as empresas têm que estar em paridade. Não é possível que tenham 2 empresas operando no mercado e uma, por ser estatal, ela possa simplesmente ficar sem recolher imposto e não vai acontecer nada. E além de não recolher o imposto, o Estado ainda vai lá e coloca mais 177 milhões de reais em 2 anos. É isso que a gente não pode aceitar. Então a discussão vai muito além disso. E ela vai mesmo porque nós temos mais 2 blocos para discutir o assunto. Nós vamos voltar para colocarmos aí mais lenha nessa fogueira aí sobre as privatizações. Nós temos muitas mensagens aqui chegando. Obrigado a todos pela participação e continuem mandando suas mensagens. No próximo bloco eu leio. Voltamos em seguida aqui com Cruzando as Conversas. De volta na RDC TV com o Cruzando as Conversas, hoje debatendo novamente a decisão aí em primeiro turno na Assembleia Legislativa sobre as privatizações. Plebiscito para a realização de privatizações, a votação se deu na terça-feira e houve uma vitória com uma certa diferença de votos aí para o governo do Eduardo Leite. Nós estamos debatendo isso, ontem nós também trouxemos esse assunto à baila pela importância, pela relevância do tema. E estamos de volta hoje para falar sobre isso também, com as participações do professor Carlos Paiva, do vereador Felipe Camozato, da professora Gláucia Campré, é isso? Acertei? Eu sempre erro o sobrenome é austríaco, né? É. Muito bem. E também a advogada Paula Cassol. Professora, seus apontamentos nesse segundo bloco, tu estavas aparteando a Paula e agora fica com a palavra. Olha só, gente. Esse tema estatal é incrível, como é que ele realmente gera muito, né? Como se fosse uma questão assim, ou sim ou não, né? Eu
falei rapidamente na primeira fala e é muito importante a gente perceber isso. Estatais não são assim uma exigência, um princípio. Eu lembro da minha época de jovem, quando eu me filiei ao PT, depois me desfiliei, também tive meus problemas, etc. Hoje é PSOL? Não. Hoje eu tô na dúvida, eu tô quase fundando uma religião, porque no Brasil agora o que funciona é isso, né? Mas é o seguinte, não tem por que ser a priori. Eu lembro quando eu era estudante, o PT falava muito mal da Petrobras, né? Falava muito mal da gestão estatal, dos milicos na Petrobras. Então, eu não tenho a priori pelo sim, pelo não. Eu sei que é perigoso em alguns segmentos, vocês devem ter acompanhado o caso americano recente, né? O Kids for Cash, né? Que foi preso um juiz federal que mandava criancinhas de 4, 5 anos para cadeia para dar lucro para um presídio. Né? Porque se o presídio é privado, você veja o risco que você corre. Né? Você também corre riscos de ter uma estatal no sentido de que a gestão dela seja feita por um grupo, né? E você não saiba qual é que é a função dela, né? Ela seja lá uma caixa preta de verdade, você não faz sentido para você que ela seja estratégica, né? Talvez tenha essa questão que a Paula estava colocando, de que você está colocando recursos ali e de repente esses recursos estão faltando em outros lugares. Mas o que eu chamo a atenção para vocês, o que significa essa coisa de que ter algumas estatais em alguns setores é estratégico, tá, Felipe? Sem tiração de sarro. O que significa ser estratégico? Significa que aí você pode fazer o Estado crescer e é essa renda crescida que você vai poder gastar em saúde, educação, etc. Mas a gente está falando de estatais que são deficitárias ano após ano. Não é o caso das nossas aqui, essa que é a loucura. Não, o caso da CE. A única que não é deficitária é a Sulgás. Pois é, mas você veja o caso da CE que mas você ela colocou. Pode se tornar deficitária a qualquer instante, dependendo de má gestão. E ela só depende do gás da Bolívia, ela não tem nenhuma outra fonte. Não, e a gente tem o caso da Carrizo em Porto Alegre, que é uma empresa que já teve lucro, já teve momentos de prejuízo. Atualmente ela está há 6 anos consecutivos com prejuízo, porque toda vez que tu tem uma estatal, o que tu tá fazendo, a escolha política que se tem ao se ter uma estatal é: quero deixar o patrimônio público na mão de político decidir o que vai fazer com ele. É isso, essa é a decisão. Não precisa ser essa, né, Felipe? Esse é que é o ponto. Mas essa é a única. Pode ser. Não é a única. Não é a única. Você pode muito bem ter uma gestão competente, ter uma gestão profissional, como tem muitas estatais no mundo inteiro, Felipe. E no Brasil? Algumas nos comprando. A Petrobras. Cadê? Qual? A Petrobras, se tu não sabe que ela é competente, tu tá perdendo uma história brasileira chocante. Mas não é o que a Lava Jato tá mostrando. Isso não é o que a Lava Jato tá mostrando. Se a gente for discutir a Lava Jato, a nossa polêmica vai acabar amanhã. Não é a Lava Jato. Né? A Lava Jato não tá prejuízo. provando nada, não tem bilhões, nada, vocês estão muito mal informados. Se a Petrobras é um exemplo de case de sucesso estatal e produziu o maior escândalo de corrupção da história do Brasil... Não, você tá dizendo uma besteira homérica. Ela produziu então, assim, a maior empresa conhecedora de perfuração em águas profundas do mundo. Até quando a produziu, Shell ia embora daqui. A que custo nenhum, Felipe. A custo do patrimônio violento 14 dela. 14 milhões de empregados. Violento dela. Vai olhar Bom, vamos voltar para o Rio Grande do Sul? O fundo da Caixa. Vamos voltar para o Rio Grande do Sul. Eu não consigo entender nada. Isso é essencial, Macalossi. calma. A custo de quê? A custo de quê? Os fundos... A ideia de apartear. Macalossi, não, desculpa. O fundo dos aposentados dos Correios, o fundo dos aposentados da Caixa Econômica Federal, o próprio fundo dos aposentados da Petrobras investiram muito na Petrobras. Com toda a roubalheira, com toda a quebra que teve na empresa, com os desvios, com os contratos fraudulentos, com tudo que já foi comprovado. Gente, quanta besteira, isso, nós vamos isso eu não tô nem discutindo criminalidade. Eu só tô falando de mercado. Bom, Paula, porque os juízes sérios eles não dizem as pessoas estão perdendo a sua aposentadoria. Porque os fundos perderam dinheiro. Volta então, ao tema. A que custo as pessoas, nós todos aqui estamos pagando impostos para cobrir esse rombo. Porque foi mal administrado, porque as pessoas, fake news aqui, você tem que fazer não têm responsabilidade. Fake news, você estava falando o tempo inteiro um monte de fake news aqui na mesa e ninguém falou nada. Que isso, respeite o espaço um pouco, professor Carlos. Que isso? Mas, Glaucia, a senhora não é detentora da verdade nessa mesa. Eu sou detentora de assunto sério. Você não fala ainda no bloco. Você acabou de falar sobre assunto sério, tratando com um verdadeiro sarcasmo. Quando tu fala que Petrobras é uma empresa séria que não tem nada de corrupção. Eu estava presente quando eu comentei que eu sou surdo e preferia que não batesse em boca todo mundo ao mesmo tempo. Vamos tentar falar cada um de uma vez, mesmo que haja parte, que o outro conceda. Se não conceder, vocês, por favor, esperem, tá? Eu acho que a fala da Paula, antes do intervalo, ela revelou para mim, mais do que nunca, a absoluta necessidade de nós termos um debate, e um debate que só poderia ocorrer se houvesse plebiscito. Eu acho que a Paula revelou, que está vindo aqui, certamente foi convidada por ser uma pessoa que entende do assunto. Mas as informações que você deu estão completamente erradas. Quais? E eu não vou acreditar que tu esteja mentindo, então só pode ser por má
desinformação. Qual a informação? Vamos começar pelo início, tá certo? A CE realmente ela não pagou o ICMS. Ela não pagou por uma deliberação tomada no governo Sartori, em 2016, no final do ano, quando ela tinha 340 milhões em caixa e receitas a receber de 300 milhões. Ela fez simplesmente o seguinte, é como se eu estivesse devendo no meu cartão de crédito e estivesse devendo no boteco da esquina, onde eu posso pedir um crédito por mais um mês. E eu preferi não pagar o cartão de crédito, sabendo que é a maior taxa de juros do mundo. Ela não pagou porque não quis pagar. Esta dívida foi fundamental para que ela se tornasse deficitária, porque a CE, apesar de ter sido privatizada no governo Brito, e o Brito deixou 88% do passivo com a CE e 44% das receitas, porque ele passou para a RGE, o objetivo era mostrar que a CE não poderia se retomar o seu crescimento. Ela realmente retomou, e ela limpou o caixa da CE no período da privatização. A CE teve prejuízo ao longo dos anos e os prejuízos foram decrescentes ao longo do período. Quando chegou em 2015, ela empatou. Em 2016, o governo Sartori resolveu, como tinha que provar a necessidade da sua privatização, resolveu que ela geraria um prejuízo. E para isso ela resolveu não pagar a conta do ICMS, que incide um problema de 20% de multa imediatamente. Este foi uma estratégia para que ela se tornasse prejudicial, que ela tivesse prejuízo. Isso é uma coisa, do meu ponto de vista, assim, mereceria isso sim prisão a quem fez uma coisa dessa. Então por que o governo do estado fez um aporte de ele fez essa aposta, milhões? Ele fez esse trato para poder ter um motivo para privatizar. Veja bem, vamos tentar pensar o seguinte. Eu falei trato, eu falei aporte de 177 milhões de reais. Para que poder... ela está devendo 1,5 bilhão de ICMS com as multas. Não deve 1,5 bilhão de ICMS. Ela deve ela hoje... tem um passivo. E um passivo de 1,5 bilhão com ICMS. Veja bem, Paula, veja bem. Como é que ela... passivo trabalhista, tem uma série de outros passivos que estão envolvidos nisso. Quando ela foi privatizada, quando a maior parte da CE foi privatizada, ficou na conta da CE 144 milhões por ano dos aposentados estatutários, que quando ela for privatizada agora, vão para a conta do Estado. Só esses 144 milhões já geram aposentados estatutários que ficaram na conta da CE sem que ela pudesse gerar caixa para pagar. Ao mesmo tempo, não deram para ela a mesma isenção de ICMS que deram para a RGE e não permitiram que ela descontasse na conta esses 144 milhões. Ela entrou na justiça, a CE, ganhou o primeiro 3 bilhões, vai ganhar 9 bilhões. Quando ela ganhar 9 bilhões, ela vai estar privatizada. Quem vai incorporar 9 bilhões? A empresa privada. Isto é sacanagem com o setor público. Isso, porque a CE já embolsou um percentual. Mais um comentário só. 5 bilhões. Paula, mais um comentário. Ela não investiu, ela pegou o dinheiro para pagar as contas. Ela não pegou o dinheiro, ela se recusou. O governo Sartori definiu que ela não pagaria o ICMS para se tornar falida de novo. Quando ela estava na base da recuperação, ela estava sendo recuperada. A CRN, você está errada, a CRN não dá prejuízo. A Sulgás é altamente lucrativa. Isso são as coisas que poderiam ser discutidas amplamente se houvesse o plebiscito. Agora, quando a gente diz aqui uma coisa, outro diz outra, fica essa confusão. Não, é só o senhor falar uma coisa por vez. Eu gosto da Paula, porque a Paula tem uma posição mais à direita, eu vou concordar com ela. Mas o cara tem uma posição à esquerda, eu vou concordar com ele. Não, tem que pegar os documentos, os dados. Você está dizendo uma coisa equivocada. Eu estou acreditando que você está não mentindo, você está equivocado. Não vai dar pra gente aprofundar essa discussão, porque ele acabou de dizer sobre um outro ponto, sobre por favor. A CE ganhou, a gente não vai poder ter plebiscito. A CE recebeu esse dinheiro e não aplicou o investimento. A CE recebeu o dinheiro e... Porque é deficitária. A CE tinha 640 milhões e o Sartori impediu ela de pagar. O Sartori impediu ela de pagar para ela voltar, ela sofrer a multa e voltar a pagar. O senhor está misturando ICMS eu quero fazer um comentário sobre o que o Felipe comentou. Só encerra agora e depois a gente daí repassa a palavra para os demais. Por favor, professor. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Felipe falou. Felipe, eu não reputo o meu ponto de vista como ideológico, tal como a Gláucia admite. Eu realmente não admito isso. Eu sou absolutamente técnico nesse ponto. Eu sou um economista e, para mim, há uma controvérsia sobre a viabilidade ou a necessidade de empresas estatais. Eu sigo muito a opinião do Stiglitz, que é Nobel em Economia, e diz o seguinte: em elementos estratégicos, quando você tem uma empresa privada, tem dificuldade de negociação.
você acaba levando 3 anos para resolver o problema. Quando você tem um problema no setor energético, é importante ter uma parte, pelo menos, sobre o controle do Estado. Essa é a minha opinião e eu acho que estabilizada tecnicamente pelo Stiglitz, ok? Agora, de qualquer maneira, o mais importante para mim não era se elas vão continuar estatais ou não. O que é importante é que haja transparência, porque é preciso que haja união entre os gaúchos nesse momento trágico que nós estamos vivendo. Nós não estamos recuperando a mesma negociação do Brito, que nos levou a aprofundar a nossa dívida. O Leite vai repetir a mesma coisa. Isso é um horror para nós. Disse que ele não vai existe repetir? momento mais importante de nós retomarmos a união. O Leite poderia e perdeu a oportunidade ao negar o plebiscito. Felipe. Olha, eu vejo muitas animosidades, emoções exaltadas, especialmente por parte do Carlos e da Gláucia, e as emoções Da Paula, exaltadas. tu vê só simpatia. Emoções, Que ironia. É porque eu emoções tenho muito dados exaltadas. e fatos, né? Não minto aqui. Mas você concorda contigo, é só isso. Verdade. Ela concorda. Emoções muito exaltadas e uma tentativa de repetir coisas que, na verdade, a prática não verifica. Então, acho assim, contestasse os dados que a Paula apresentou, mas, assim, a Os forma dados com que... estão errados. Não estão. O que você está falando na mesa, eu discordo. O senhor fez uma salada de frutas. Tá bom, agora, Felipe, Está vamos lá. se misturando muitas coisas. Felipe, vamos garantir misturando a muitas palavra, coisas. Felipe. Inclusive, quando o senhor coloca que o plebiscito é uma oportunidade de unir os gaúchos. Pois bem, e um plebiscito que dá o resultado de 51% a favor, 49% contrário, uniria os gaúchos de alguma forma? Acho que tão pouco. A gente viu a eleição recentemente de Aécio e Dilma, onde houve uma grande cisão no país, que em seguida impeachmentou uma presidente e manteve uma estabilidade política até agora por conta dessa cisão. Eu não vejo, em absoluto, nenhum argumento racional em torno de temos que fazer um plebiscito porque um plebiscito unificaria o Estado e as pessoas. Acho que não, que o que unifica o Estado e as pessoas é acesso à informação para que as coisas certas sejam feitas. E nesse momento, boa parte da população gaúcha, o que ela está fazendo é esclarecendo justamente que a situação que o Estado está não permite mais que ele tenha estatais. E é por isso que a população gaúcha foi em massa nas urnas e elegeu deputados e um governador que tem uma agenda política que vai ao encontro da desestatização das nossas estatais. E aí eu acho muito muito engraçado. Eu acho muito engraçado quando a professora Gláucia coloca aqui na mesa que a gente precisa das estatais, porque as estatais são estratégicas. Quem vai definir estratégica ou não vai ser ela ou vai ser o grupo político que estiver no poder, porque obviamente é sempre estratégico conforme aquela pessoa melhor convir para ela, né? E é assim que a gente manipula as massas, assim que a gente usa o patrimônio público a nosso bel prazer. Vou esperar para explicar depois. Mas, ainda assim, ela fala que as estatais são importantes para o desenvolvimento de um país ou de um estado, porque senão, sem as estatais, ela adota a estatal como uma premissa de desenvolvimento. E eu preciso lembrar aqui que o Brasil é o país que mais possui estatais quando comparado aos países da OCDE. Que mentira absurda! Ué? Mas que absurdo! Tu tá refutando uma pesquisa? Isso é mentira! Isso não é desinformação, eu não posso acreditar que Carlos, só ele tem Isso não é possível. Eu vou ter que mostrar a pesquisa que a Reuters publicou. Deu no Zap? Não, a agência Reuters publicou junto em parceria com revistas como a Exame, Enquanto isso, tu replicaram. procura, a gente E bota o no Estadão, mobile. Folha de São Vai lá, Paulo, todos os isso aí. demais replicaram. O Brasil é o país que mais tem estatais quando comparado aos países membros da OCDE, que são países desenvolvidos, tá? Olha, o mapa. Isso é uma pesquisa de um instituto, de um think tank de esquerda que tem como premissa fazer lobby para a reestatização. Então esse dado não é sério, me desculpa, Carlos. Ele está mostrando remunicipalizações de concessões que foram findadas no seu prazo. Da Holanda. E que Tu acha que ele é um think tank da esquerda? Financiado pelo Estado holandês. Pô, porque assim como o Brasil financiava o MST, e nem por isso não deixa de ser um braço armado do PT, tá? Mas assim, ó, esse estudo não é sério. Tá ficando bom esse A gente debate. Você tá tu muito me apresenta- emocionado, Felipe. Não, eu tô falando dos dados. Felipe, você tá muito emocionado. Nossa, com o maior respeito e prazer, eu tô aqui Poxa, compartilhando os dados tu tá e mostrando dizendo que os outros como, são emocionados muito em chamar de braço armado do PT. Mas Tá muito emocionado. Foi, inclusive Felipe, tem abaixa, assassinatos abaixa, no seu abaixa. currículo aqui no Rio Grande do Sul, teve assassinato também de um policial. Ai, meu Deus do céu. Não é à toa que o Roberto falar, Campos... professora Gláucia. vai ficar Não com é a à toa que palavra. o Roberto Campos tinha razão ao se referir aos economistas da Unicamp, né? Ou a gente acaba com a economia na Unicamp ou a Unicamp... Roberto Campos sabia o que era estratégia, hein, Felipe? Mas a Te Unicamp, cuida, hein? os Te economistas da cuida, hein? Unicamp vão acabar com o Brasil. Eles têm acabado com o Quem Brasil nos dera que últimos os anos novos por liberais conta do dessas Novo ideias. estudassem de verdade, Roberto Campos. Estudamos muito, aliás. Que participou de O governos suficiente- militares que o tinham suficiente- estatais, né, Felipe? Calma, Não condiz a sua posição ficar interrompendo constantemente. Acho que é respeitoso Não, a eu vou senhora esperar, ouvir eu tava também. esperando, pode tá? deixar. É Porque, emoção, assim, emoção me tomou. Pois é, emoção de não ter os dados. Mas vamos lá. O que acontece é que quando você tem estatais, e de novo, a sua defesa de estatais estratégicas, da sua posição como premissa para o desenvolvimento econômico é tão errônea que, como eu estava falando, o Brasil é o país que mais tem estatais quando comparado aos países membros da OCDE, que são os países ricos,
E a gente vê o tanto desenvolvimento que tem no nosso Brasil. Que tanto desenvolvimento é esse? Produzimos um mar de riquezas. O povo brasileiro hoje é tão rico quanto o suíço, quanto o australiano, quanto o neozelandês, quanto o americano, quanto o canadense, quanto o inglês, quanto... Olha, são assim, chega a ser... A realidade da vida mostra o quão impraticável é essa tua premissa e quão distante da realidade é teu argumento. Então, eu acho que boa parte desse debate se torna ideológico no Brasil, debate de privatização e estatização, porque a gente tem ainda uma esquerda que não entendeu que o Muro de Berlim caiu, que ainda continua lá naquele pensamento desenvolvimentista. Eu quase me sinto ouvindo Bresser Pereira aqui nessa mesa e outros desenvolvimentistas brasileiros, né, que também tiveram participação no governo militar, e eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao governo militar, que criou notas estatais. Você não vai deixar ninguém falar, né, Felipe? Você não é pró-democracia? Falou por um tempão no primeiro bloco. Não, você não está sendo democrático, você está falando muito mais. Falou por um tempão no primeiro bloco e agora não consegue deixar os demais falarem. Imagina como se fosse um debate do plebiscito, né? Eu ia falar o tempo todo. Eu quero dizer o seguinte, professora Glaucia, que falácia o argumento de que as estatais são necessárias e que precisam ser estratégicas ou são necessárias, são premissas para o desenvolvimento. É uma falácia. A realidade econômica mundial provou que seu ponto está errado. Professor. Felipe, você repetiu a mesma coisa o tempo inteiro. Você não deu uma informação nova. E você só me deixou bastante triste, porque eu pensava que o novo realmente tinha alguma coisa de novo. Mas é quando a gente vê que a pessoa não entende, a gente precisa repetir. Pois é, Felipe. Não, repetir não faz ninguém entender. Se você tivesse, inclusive, me ouvido na primeira fase, eu disse lá na primeira fala, você lembra? Eu dizendo, eu não sou favorável a estatal o tempo inteiro, não sou favorável à estatização de todos. Exatamente, Felipe. E na época, você justificou muito mal, sabe por quê? Porque você não sabe pensar historicamente. Quando a gente tinha estatais, Felipe, a gente estava bem. Sabia o que esse governo... Mas o Brasil tem... Agora, por favor, agora dá um tempo. Então, olha só, né? A gente... Emoções. Claramente não consegue se equilibrar. Hoje vai ter crise de riso de novo aqui. Vamos lá, Paulinha, dá um tempinho. Depois ele vai passar a palavra pra ti. Depois a professora... Ele vai passar pra ti. Ele vai passar pra ti a palavra. Já. Então, olha aqui, Felipe. Quando a gente teve crescimento nesse país, dos anos 50 aos anos 80, o próprio Getúlio Vargas, que não é alguma coisa que eu gostasse, Felipe. Como é que cresceu a dívida ao longo desse período? Tinha um pouco de estatal ali, tinha uma alta estratégia centrada no poder federal, tinha. E foi ali que você começou a fazer coisas nesse país, Felipe. A gente deu saltos em termos de industrialização. Você fala que a gente tem saudade do desenvolvimentismo? Tem sim. E da dívida do desenvolvimentista? Porque do Fernando Henrique pra cá, Felipe, também cresceu, e o Brito, que tripudiou com as nossas estatais, que até hoje a gente, somado ao problema antigo que o Carlos colocou aqui, a gente tem que refazer esse absurdo que foi ali atrás. É tudo histórico. Você tem que olhar na conjuntura. Você está sendo ideológico. Eu não defendo estatais em si e por si. Eu estou dizendo, a depender da época, a depender do setor. Hoje em dia no Brasil, que a iniciativa privada que vocês gostam tanto não está gastando herol. Hoje em dia que vocês estão destruindo com apoio a esse governo federal maluco, a capacidade da população consumir, vai ser super, hiper estratégico você ter um setor estatal para puxar investimento. Isso é estratégico. Eu não sou favorável. Era isso que Dilma acreditava. Felipe, eu não sou favorável a empresas estatais o tempo inteiro. Não sou favorável em todos os setores. Não sou favorável a que elas tenham um gerentismo de grupos fechados políticos. A gente pode ter uma gestão profissional competente. Como a Petrobras. Como a Petrobras. E essa eu acho que você tinha que estudar em particular para você ver o que foi. E esse é um outro exemplo histórico. Um escândalo recente. Felipe, exatamente. Recente. Você disse bem. Recente por toda uma conjuntura que vai ficar cada vez mais clara. Vai ficar mais claro quem são os interesses norte-americanos aqui. Vai ficar mais claro as relações do juiz Sérgio Moro com os interesses americanos. Vai ficar mais claro novamente no conspiracionismo. Essa promoção. Não é conspiracionismo, Felipe, chama competição internacional. Capitalismo. Tu já ouviu falar em capitalismo? Chama-se capitalismo. Eu não falei nesse ponto. Depois eu lanço a amiga Paula aqui. Felipe, uma pergunta. Qual é que é a percentagem de reservas do Brasil de petróleo no mundo? Em que lugar nós estamos? Quem é que está acima de nós em termos de reservas? Em reservas descobertas no pré-sal. Qual é que é a nossa posição? Descobertas do pré-sal? Sim, nós somos exportadores ou importadores de petróleo hoje? Vamos falar de exploração. Se a gente for falar sobre estatal, não adianta a gente, por mais que a gente fosse... Por mais que a gente fosse uma Venezuela... Quem é que tem mais petróleo que o Brasil hoje no mundo? Quem foi que descobriu esse petróleo? Vamos falar da CRM, da Companhia Rio Grandense de Mineração. Por mais que o Brasil...
volante do Fini exportador de Tudo bem, depois eu petróleo acabo a minha com fala. as reservas da Arábia Saudita. Eles têm a quarta, nós estamos na quarta reserva de petróleo. Não, deixa a Paula. Venezuela, Canadá, Arábia Saudita e nós, ok? Quem foi que descobriu isso? Nós não Desde conseguimos então sequer passaram a fé que a explorar. Petrobras tinha sido mal gerida e tem que privatizar. Entendeu? Vê se tu entende o que está acontecendo no mundo. Não precisa ser agressivo, Carlos. A gente está falando aqui com pessoas, né? Pessoas que não tem nenhum tipo de raiva, ódio no coração. A quarta reserva nós estamos emocionados. Nem nenhum tipo de privatizar essa empresa. nenhum tipo de paixão. Deixa eu ver a Paula agora. Que gracinha. Eu Paula. não acho graça. Tu acha graça? Eu tô aguardando o senhor terminar Claramente pra eu as poder pessoas estão fazer a minha desequilibradas nessa mesa. Paula. Eu achei que eu ia vir para um debate Se eu de me ideias. exaltar aqui, vão dizer que eu tô me exaltando. Se eu gritar, vão dizer que eu tô Mas é que é gritando. difícil Aí eu ouvir. fico olhando pro senhor aqui tranquilamente, Desde a aguardando o Paula. senhor Eu finalizar tenho que pra eu ouvir poder só falar. todo dia falando E da aí democracia. eu Desde a Paula. vai reclamar sempre. Poxa. Ele disse que é um absurdo ouvir as nossas ideias, mas eu ouço todo dia o pessoal falando Não vou absurdo falar sobre de ideia. liberdade. Eu fiz uma E eu me pergunta, contei. qual é que são as Eu me contei. reservas de petróleo? Se o senhor Você não sabe? consegue, se o senhor não Você não consegue sabe. debater Agora eu quero respeitosamente, ouvir um pouco a Paula. não debata. Felipe, a Paula. Estatais estratégicas. Tá. Chile. Stiglitz. Chile tem 25 estatais. Dinamarca, 21. Estados Unidos, 16. Inglaterra, 16. Bélgica, 12. Áustria, 10. Japão, 8. Austrália, 8. Suíça, 4. Brasil, 418 estatais, sendo 138 federais. O senhor Fonte. entra no site do governo Fonte. e olha. O senhor entra no site do governo e no olha. governo- E o senhor no me site do respeite, governo porque tá isso dizendo é quantas estatais tem na machismo. Bélgica? O senhor não me respeita. Quantos- o senhor quantas fique estatais quieto tem na Bélgica? E Qual é a respeite o meu fonte? espaço de fala, porque Qual é eu a gostaria de fonte? terminar. Qual é a Eu te pergunto fonte da Bélgica? Paula, só isso. O senhor entra aqui e olha no ranking. Entra Qual no é a ranking. fonte da Entra Bélgica? no O Zap ranking. Zap, o Twitter do Entra Bolsonaro? no ranking. O senhor é o único. Dá a fonte. O senhor é o único socialista que tá aqui com um Não sou MacBook de socialista. 10 mil Eu quero reais. saber qual é a fonte. O senhor é o único Calma, socialista gente, que tá vamos aqui com um MacBook de 10 Isso é mil reais. infantilidade. Infantilidade é o senhor não deixar falar. Fonte. Isso, sabe o que é? Época Negócios, Estadão, A tá fonte aqui. é a tua Aqui, ó. cabeça. Tá aqui, Época ó. Negócios, A Estadão. Eu não vou... Vamos, dá A eu vou ficar questão no é choque, a vai, filho. seguinte. Vocês podem Eu sou falar. cientista, ler? eu quero a fonte. Temos Vou um ler estúdio um, em então. casa. Posso ler? Segundo o que está informando aqui na Época Negócios, o Brasil é campeão em número de estatais entre economias mais desenvolvidas. E Qual daí é a vamos à fonte? matéria. Vou ler a matéria. Tá. Mesmo depois de uma onda de privatização nas décadas de 80 e 90, o Brasil é o país que tem o maior número de estatais entre as 36 das nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. No total, são 418 empresas controladas direto ou indiretamente pela União. O que tem razão é o Instituto de Lobby de Responsabilização. Juntas, essas companhias empregam mais de 800 mil pessoas, sendo que 500 mil no governo federal. Nesse quesito, o Brasil também é o campeão entre os países da OCDE, seguido de perto pela França. Mostra levantamento do Observatório das Estatais da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ok, vamos. Eu Godão! vou acessar a escola de economia do Getúlio Vargas. O senhor acessa o que o artigo senhor de que quiser. revista? Eu estou no Época meu Negócios, tempo. Época Negócios, publicado na Época Época Negócios Eu e tô no no meu Estadão. tempo. Eu gostaria de voltar aqui Acessa trazendo e deixa a informações Paula sobre acabar. Vamos fazer. E Termina assim, a Paula e eu vamos pro intervalo. acredito profundamente na capacidade dos nossos telespectadores de desconfiarem de tudo que a gente está falando aqui, Macalossi, e irem pro Google e buscarem Eu irei. fontes. Eu tô falando aqui Com com o nosso certeza. telespectador. As pessoas hoje em dia, elas não precisam mais acreditar em qualquer falácia, em tudo que é mentira que as pessoas ficam por aí cacarejando, como teve um ex-presidente da República presidiário que saiu viajando o mundo inventando números absurdos, dizendo que nós tínhamos mais de não sei quantos milhões de pessoas morando na rua, e tem vídeo disso, e aí procura a fonte, entra no YouTube, coloca lá Lula falando de milhões de mendigos, e vocês vão ver que as pessoas, Paula falando de estatais do Rio Grande do Sul. falando que as pessoas riram, dizendo que se tivesse tanta gente morando na rua, sim, as pessoas estariam tropeçando em tanto mendigo. Então, não acreditem em tudo que a gente fala. Confiram sempre as fontes, como diz o Carlos, que não me deixa falar aqui. Voltando um pouquinho ao que estava sendo falado antes, sobre toda a lambança que foi feito sobre os dados que nós trouxemos aqui, alguns fatores são extremamente importantes. Primeiro,
Se qualquer empresa cobrar pelo ICMS e não fizer o repasse, isso é apropriação indébita. Qualquer pessoa que entende minimamente direito tributário vai saber. E aí a gente vai estar tendo, inclusive, uma concorrência desleal, Camozato, se a gente tiver uma empresa estatal concorrendo com a iniciativa privada nas mesmas condições, considerando que a empresa estatal tem um custo muito mais alto, porque já carrega uma dívida, um passivo muito grande, os salários são completamente desproporcionais, os mesmos cargos nas duas empresas, uma estatal e uma privada, são muito maiores, sempre o da estatal. E é por isso que a gente tem reflexos disso nos hospitais, quando a gente defende aqui, Camozato, que a gente tenha uma gestão pública, já estou terminando, uma gestão que a gente tenha atendimento público para as pessoas, mas que não necessariamente a iniciativa, a gestão tenha que ser pública, é porque a eficácia, a eficiência e o controle não é o mesmo. E aí eu vou trazer aqui um dado que não tenho exatamente os números, mas foi alvo de CPI na Assembleia Legislativa na época da privatização da CE, aonde muitos processos jurídicos eles foram encontrados dentro de armários. Teve estagiário recebendo 500, 800 mil reais de indenização por ter trabalhado 2 meses a mais, porque os advogados perdiam prazo, e aí foi objeto de investigação na iniciativa privada. A gente tem um controle muito maior sobre isso, Macalossi. Então, tem premissas que estão sendo completamente distorcidas aqui, está sendo feita uma bola de neve com relação a todos os dados que estão sendo trazidos, mas eu confio plenamente na capacidade da nossa audiência de assistir todo o debate e checar as fontes. Vamos deixar o público, então, ter um espaço para ir no Google pesquisar. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos em seguida com mais aqui na RDC TV. O Cruzando as Conversas volta em seguida. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, debatendo hoje sobre privatizações, votação que teve aí na terça-feira, em primeiro turno, na Assembleia Legislativa. Debate bem animado aqui, como vocês podem ter notado no segundo bloco. Nós temos muita participação dos nossos telespectadores e eu vou ler alguns dos comentários que estão chegando. O Carlos Alberto Machado manda o seguinte: infelizmente, por conta de alguns que ainda raciocinam como povos coletadores, que acreditam que o dinheiro nasce em árvores, o Estado brasileiro faliu nas suas funções mais básicas e elementares. O povo quer segurança, saúde, educação e liberdade de empreender sem um Estado parasita. Basta de um Estado cheio de estatais, cabides de emprego para CC, sem nenhum critério de meritocracia, que prestam serviços de péssima qualidade, como se estivessem fazendo favor ao contribuinte. Tem 22 mensagens aqui de um dos nossos ouvintes. Não vai dar para ler tudo isso aqui, né? Mas eu vou colocar a primeira manifestação. Se vender estatais não é para fazer caixa, então onde foi o dinheiro das privatizações do governo Brito? A pergunta eu acho que é direcionada a Paula. Privatizar é muito bom para o político que vende. É só ver a trajetória privada do ex-governador. Aliás, o ex-governador está à disposição. Fica o convite para ele esclarecer, caso ache que deva, né? O outro aqui dizendo que os socialistas têm que tirar as mãos dos meus impostos. Também outros comentários aqui que chegam. Ótimo programa, sou a favor das privatizações, viva o mundo liberal. Opa, entrou aqui um comentário errado. Mais um. Acho interessante alguns gaúchos dizendo que essas empresas lhes pertencem. Pergunto, que empresa é esta que não distribui lucros a não ser para um pequeno número de funcionários bem remunerados? Se são donos, aportem dinheiro do próprio bolso para capitalizar as empresas. E também tinha mais um comentário aqui fazendo crítica em relação ao programa de privatização. E é isso, basicamente. Tem muito mais comentário aqui, mas não vai dar para ler tudo. Professor. Okay. A primeira coisa assim, que eu queria comentar é sobre o processo de privatização recorrente no Brasil. Tá? A base tributária no Brasil é uma das mais sórdidas do mundo. O trabalhador pobre paga muito mais do que quanto mais rico, pior é. É um sistema de imposto regressivo. Eu me apresento por uma questão de princípios mesmo, como coordenador adjunto do mestrado em desenvolvimento regional da FACAD. Mas eu também sou empresário. E como empresário eu sei muito bem como é que não se paga, os empresários não pagam, a distribuição de dividendos não incide sobre nenhum tipo de tributo.
Os tributos são tirados da porção mais pobre da população. Aí você converte isso numa empresa estatal, eventualmente, porque tu precisa fazer um investimento urgente num determinado setor que o setor privado não está interessado. E quando convém, vende-se isso aí a preço de banana. Uma coisa é clara, e eu estou concordando com o Felipe sobre isso, nós vivemos desde o processo de impeachment da Dilma uma tensão política muito grande. Todo economista político sabe que se os juros são altos, a aversão ao risco é grande, a incerteza jurídica é muito grande, tu não tem como vender a não ser por preços aviltados. Nós vamos deixar vender a CE a preços aviltados, que está fazendo prejuízo, e realmente ela acabou tendo prejuízo mesmo, com a política que adotou o Sartori de não permitir que ela pagasse o ICMS quando ela tinha fluxo de caixa suficiente e para botar as multas, então ela está com prejuízo. Que preço tu acha que tu vai ter para uma empresa que está com prejuízo? Prejuízo construído a partir do Estado. Não vai valer nada. Agora, todos os estatutários que ainda estão dependurados na CE, e mais todos do prévio da CE, que o Estado deve 1,5 bilhão, vão acabar caindo no bolso do Estado. O Estado vai continuar pagando os aposentados, vai ter que arcar com o ônus da CE prévia e vai receber uma miséria por uma empresa que eles conseguiram deixar por administração não idônea como deficitária. A Sulgás, por sua vez, é altamente lucrativa e mais, ela fornece o gás mais barato de todo o Brasil. Se nós queremos atrair empresas, elas estão reclamando. O presidente da Fiesp acabou de declarar, foi privatizada a produção de gás em São Paulo e os preços duplicaram. O Rio de Janeiro tem o dobro de preço do gás que no Rio Grande do Sul. Se nós queremos atrair empresas que necessitam de gás, nós precisamos mantê-la estatal, porque ela não tem uma lógica de lucros e, ao mesmo tempo, mesmo não tendo uma lógica de lucros, mas sendo uma lógica voltada para a sociedade, ela é lucrativa e tem crescido sistematicamente. A CRM tem um patrimônio enorme. Dizem que ela não só vende para a CGTE. Verdade. Agora vão abrir um polo carboquímico aqui em Guaíba, do nosso lado, para poluir toda a nossa cidade de Porto Alegre. Por quê? Porque agora começam a emergir novas fontes de demanda e de interesse por carvão. Neste momento, vendem a CRM aviltada. E aí se diz que isso é o novo. O novo no Brasil, não. Eu sou fã do Raimundo Fauri e eu sou absolutamente liberal. Nós temos que romper com o patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? É um Estado que serve apenas às empresas e a algumas empresas. O Estado tem que ser público. A res tem que ser pública. Ao vender a preços aviltados, gerando prejuízo como geraram para a CE, uma empresa que é lucrativa como a Sulgás, que atrai empresas, um polo carboquímico que está se criando aqui, que vão vender a preços aviltados, isso é entregar o patrimônio público para o setor privado e tem sim interesses por trás disso, o interesse de quem vai amanhã se eleger ou ir para o setor privado. Quantas questões das empresas estatais que você colocou, Paulo, e você também, Felipe, vocês ou estão muito equivocados, e nós podemos discutir isso posteriormente, ou estão simplesmente mentindo. Qual o fato? Qual é o fato? O fato é o seguinte, a Alemanha, apenas depois eu garanto a palavra sem interrupção. Apenas em bancos de desenvolvimento estatal, a Alemanha tem mais de 120. Ela reestatizou 345 empresas agora municipais. Por quê? Porque quando houve a privatização na Alemanha, você deixou a população mais pobre e desservida. Isso é consenso em qualquer analista político e econômico sério. Quando você estatiza, até aumenta a oferta de serviço, mas os preços sobem muito. O pessoal mais pobre ficou sem. Os municípios estão reestatizando. Então, só em reestatização recente na Alemanha tem 345 reestatizações. Aí você me vem com uma lista dizendo que a fonte é a época, negócio, de que a Bélgica tem 2. Isso é um absurdo completo. Eu não Isso falei é um 2. desvario. Falei Sim. 12. Ah, 12. Mas não tem também. Ela tem muito mais, assim como a Alemanha tem muito mais. A fonte é os conhecimentos que eu tenho de economia. Mas Não. Agora eu quero saber a fonte. Por favor. A Alemanha tem 120 bancos de desenvolvimento conclua. estatal e 345 reestatizações. O meu filho mora na Bélgica, casado com uma belga. Eu conheço a Bélgica muito bem. Eu já fui lá várias vezes. Mas eu faço questão de ter um outro programa aqui, em que aí eu vou trazer os dados fielmente. Não assim, a época me disse, entendeu? A revista Época me disse. A E nem ONU porque e a o senhor Veja tem me um disse. filho que mora na Alemanha que sabe tudo agora. É isso que você está dizendo. Olhe Não, no o senhor Google. disse isso, Olhe não eu. Olhe no Zap Zap. Qualquer informação vale. Eu quero informação detalhada. A China tem muito mais estatais. Uma cidade da China mais estatais que o Brasil inteiro. E a China não para de Qual crescer. cidade? Xangai. Quantas estatais? 498. Qual a fonte? A fonte é o estudo que eu fiz sobre Xangai quando eu estive lá. Quer os outros dados? Fazemos o seguinte, fazer uma reunião especificamente sobre isso. Isso eu proponho. Não, Com é todos só os pra- dados. só pra deixar Eu claro que faço vale o duplo questão. pensar. Você está me chamando de mentiroso, eu faço questão de ter uma reunião Não sobre chamei de isso. mentiroso. Porque eu tenho dados. Não chamei sobre de isso. mentiroso, Só que eu não só vou pedi achar a agora fonte. aqui. Você puxou qualquer coisa do teu livrinho aí e disse que tinha 12 na Bélgica. Eu quero agora checar e voltar a uma discussão contigo. Porque isso é mentira. E eu vou mostrar que é mentira. Sabe quem é que tá mentindo, meu professor Carlos? Agora o Felipe. Não, não estou Você está mentindo. mentindo porque Agora você vai, disse, Felipe. Você disse agora, no bloco anterior, e aí quem está nos assistindo pode voltar
voltar no vídeo e pode ir lá conferir. Na hora que o Carlos me questiona, Felipe, você sabe em que posição está o país do Brasil nas reservas de petróleo? Ou qual é a nossa importância em reserva de petróleo comparado com o mundo? E tu disse que a gente tem a quarta maior reserva de petróleo do mundo. Pois é, o Instituto Brasileiro de Petróleo discorda do senhor. Porque o Instituto Brasileiro de Petróleo coloca o Brasil em reservas de petróleo, no ranking global, com 0,8% das reservas, muito distante do quarto lugar, que é do Irã, muito distante, para além da 10ª posição. Então, a não ser que os dados do seu conhecimento de economia, e o seu histórico, seus estudos, e seu filho que morou na Bélgica, enfim, saibam e tenham dados para comprovar e debater com o Instituto Brasileiro de Petróleo. Não sei eu que dou o tempo, é o Marco vai acabar esse programa, o senhor teve seu tempo. Inclusive para trazer dados falsos e tentar coagir esse lado aqui que está debatendo civilizadamente, ao contrário do senhor, que é aos gritos. Todo mundo está debatendo. Quem faz o julgamento se é civilizado ou não. E os dados estão aí para consulta. Se desmerece a Época Negócios, se desmerece a Reuters, se desmerece o Estadão, se desmerece o Instituto Brasileiro de Petróleo. E quem tem os dados? O filho do professor que na Bélgica. Morei na Bélgica, inclusive. E olha, não me recordo de ter um universo estatais desse montante. Eu morei na Austrália, então eu posso convalidar aqui o meu Gente, a gente tinha combinado vagabaçar. Em todo caso, eu não sou um especialista em estatais belgas, mas vamos lá. A gente teve Senhora. Eu não sou. Gente, combinado, vai ter uma reunião. Eu não sei qual é a Bélgica, eu não trouxe essa informação. Você trouxe. Professor, não se altere, professor. Você é especialista, mas está mentindo. Essa é que é a verdade. Professor, a gente já mostrou que o senhor que está mentindo nessa mesa está alterado e o meu time, então se deu respeito, por favor. Eu não suporto mentira. Pois é, então levante e saia. Uma discussão séria, não um bando de pessoas dizendo que bem entender. Até na Bélgica tem 12. O que é isso? É um absurdo. Se você não suporta mentira, comece a não mentir, professor. Só garantir o Camusato concluir o raciocínio dele. Outro relatório, professor, tentou empurrar pra gente, como se a gente fosse ingênuo, é o relatório da TNI, o National Institute, que é esse relatório que ele mostrou aqui, do número de reestatizações, entre aspas, de empresas que nunca foram privadas. Eram concessões, na sua maior parte, em torno de 900 eram concessões que venceu o prazo de concessão, Paula, e aí voltou para a administração do Estado, como qualquer outra concessão prevê. Aliás, a professora Glaucia também fez essa confusão quando disse que o aeroporto de Porto Alegre foi vendido para a alemã Fraport. Não, concessão não é privatização. Privatização envolve venda de ativos, concessão não envolve venda de ativos. Ou seja, tentaram nos empurrar, mais uma vez, e para o telespectador, um dado falso para tentar fazer valer os seus argumentos a muito grito. Cláudio, professor. Agora é a sua vez. Eu acho que um pouco da nossa emoção aqui e tal... O público está se divertindo. Tá. E tem uma coisa muito interessante no Brasil dos anos recentes. Eu não acho a polarização tão negativa assim, não, sabe? Eu acho que aconteceu uma coisa no Brasil... Eu gosto dessa confusão. Uma coisa no Brasil hoje que todo mundo quer entender de política. As pessoas querem discutir economia e política mais do que hoje em dia, sei lá, futebol... Né? Tem uma coisa legal nisso. Todo mundo sabe, né? Escalação do STF, ir atrás e vai pro Google mesmo. O que eu tô tentando dizer para vocês é que quando a gente vai atrás da informação, tem muito essa coisa. Fonte é uma coisa, contexto, período histórico, né? Se você pega o número de estatais há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ele muda o tempo inteiro. No auge da onda neoliberal na Europa, saíram privatizando tudo, é verdade. Hoje em dia a gente tem que checar direitinho esse dado. Deve estar sendo alterado nesse momento, né? Algumas dessas a gente tem que ver o detalhe. Até que ponto é considerada estatal, quantos por cento das ações, né? A famosa norueguesa mudou de nome várias vezes, mudou de gestão. Ela não é só uma questão de maioria das ações de quem é propriedade, né? Tem fórmulas jurídicas novas dessas empresas. Não, checar dados é uma coisa muito legal. Não é à toa que hoje em dia a gente tem as agências de checagem, né? Dando um super debate, por sinal, por aí, para saber o que é fake news, o que não é, né? Ao mesmo tempo, a checagem não pode impedir que qualquer um levante alguma informação, porque de repente, até depois que ele levanta a informação, a gente vai atrás. Então, eu confio muito nisso, eu acho que a população, de fato, tem que ser estimulada a ir atrás e, ao mesmo tempo, tem que ir atrás para valer, né? Fazendo essa consideração. O tempo, a natureza da informação, o detalhe da informação. Nem todo mundo vai pegar um balanço, né? Para ver, por exemplo, Paula, desde quando a CE é deficitária e por que é. Agora, se a gente concorda nisso aqui, eu vou dizer que eu tô tranquila, porque a Sulgás a gente não vai privatizar, né? O Banrisul, eu quero que você me chame aqui de novo no debate com esses dois, porque mas vai ser privatizado? Querido, na conta do Bolsonaro vai, né? Ele já avisou que na renegociação, só se o Banrisul entrar. Tomara. Viu? Já tem gente
gente defender, e não é ideológico. Vai né, valorizar Felipe? as ações, E inclusive. não é ideológico. Pois é. Tá Então dando aí. prejuízo, né? Então tá, pois é o que eu ia dizer agora, se você me deixar, Carlos Paiva e Felipe, por favor. Professora, conclua, Por favor, depois eu vou Carlos passar Paiva pra Paula. e Felipe. Eu sugeri isso para os telespectadores e para ti exatamente por isso, né? Porque se o argumento é o do déficit, então na hora que a gente discutir Sulgás, que não é deficitária, o ouvinte ali perguntou, né? Ah, mas como dizer que as estatais são nossas se não sobra nada para mim? Sobra sim, viu, caro telespectador? Né? A Sulgás, nos últimos 13 anos, passou $500 milhão de recursos para o governo do estado, ok? E é com esses rendimentos que você recebe de uma empresa estatal que você faz investimento em saúde, educação, etc. E cobra o número das outras. Não, você não necessariamente. Eu acho que se vocês tivessem o mesmo vigor que vocês têm para cobrar eficiência das privadas, nossa, hein? A telefonia brasileira, né? Privado, o risco da privada né? não é meu. Eu não te interrompi, né? Então, de alguma maneira, a gente paga por isso também. A gente paga sim, foi nós que desestatizamos a telefonia brasileira, né? Com o argumento de que eles iam ser muito eficientes e iam investir pra caramba. Saudades né? da CRT. Pois é, a ALL, que foi aí para o setor de ferrovias, a gente tá vendo, né? Todos os trens no estado, né? Que a gente tá, porque foi privatizado com o argumento de que ia fazer investimentos. Então, por favor, eu quero voltar quando o assunto for Banrisul. Será convidado. Né? Porque eu quero só ver eles dizerem que, pois é, agora dessa vez a gente vai vender uma que dá lucro, que bota dinheiro nos cofres do estado, que empresta aqui dentro, viu, empresariado gaúcho? E tem que vender mesmo. Porque tem pesquisas científicas mostrando que se a grana ficar nos 5 maiores bancos brasileiros hoje, né, e naqueles 3 privados que estão lá no estado de São Paulo, sabe, a grana fica circulando ali, viu, o pequeno empresário gaúcho, que não para de fechar suas portas, vai continuar fechando suas portas se não tiver raciocínio sobre estratégia, médio e longo prazo, de onde que você vem, da condição histórica para onde você vai. Então, esse tipo de jovem aparentemente bem informado, eles não sabem o que é história, o que é raciocínio complexo. Então, você em casa, isso aí, faz a tua pesquisa, vá fundo, mas vá fundo mesmo. Senão, o reino das fake news vai ganhar mesmo. Paula. Agora eu posso falar sozinha. Pode. Obrigada. Fala. Tudo Então, bem. como a gente começou a falar no primeiro bloco aqui, ao contrário do que a senhora falou, o objetivo de vender as estatais não é fazer caixa para o Estado. Pode ser esse o resultado em alguns casos, sim, mas é principalmente parar de depositar dinheiro num buraco sem fundo. A gente já falou aqui que em 2 anos o Estado teve que colocar 177 milhões de reais na CE, que já assumiu um passivo trabalhista, que deve aqui 1,4 bilhões. Se somar todos os passivos que ela tem, vai chegar a 5 bilhões e não para de dar prejuízo, não vai parar. E o Estado vai ter que continuar colocando dinheiro nesse poço sem fundo. E a CE, se a gente pegar e quem está nos assistindo aqui, Macalossi, pode entrar no Google e colocar relatório da ANEEL, tem todo um diagnóstico ali da situação financeira da CE, distribuidora da CE, gestora, e tem também da qualidade do serviço prestado. Então, quando a gente fala que, quem é que vai controlar? A senhora acabou de falar aqui, Gláucia, da internet, disso ou daquilo. Se a gente tivesse realmente eficiência nas agências reguladoras e agora com essa mudança de governo, eu tenho plena convicção que o Luciano Tim, que joga no nosso time, eu vou te dizer aqui, Camozato, que é uma pessoa que acredita na eficiência do mercado, vai começar a cobrar. Se a gente tivesse uma agência reguladora, tanto no setor de energia como no setor de telecomunicações, que efetivamente fosse lá e cumprisse, está descumprindo o que a legislação coloca, está prejudicando o consumidor, não vai ter uma multa aqui de 200 mil reais, vai ter uma multa de 500 milhões. E aí sim a gente vai parar de abarrotar o judiciário com um monte de ações com 500 reais, R$1.000, R$2.000, que tem um custo muito maior ainda para todos os estados da nossa federação. Além disso, só para voltar um pouquinho para quem final, Paulo. Para voltar um pouquinho aqui diante de todas as mentiras que o Carlos falou, dizendo eu que... Eu não menti que, em momento algum, eu não admito isso. Tá bem, então o senhor continua não admitindo. Eu me respeito. Eu vou terminar aqui, dizendo que todo o problema da dívida da CE foi criada pelo governo Sartori quando o governo... Não todo, pelo BRIC também. ...impediu de pagar o ICMS. Isso é uma mentira completa e vocês podem aí muito bem acompanhar. E como a gente está no último minuto do nosso debate, é muito importante que os telespectadores
se aprofundem nos assuntos, confiram as informações. É muito importante. A gente está definindo aqui se a gente vai pagar o salário do servidor do Estado, se a gente vai investir em segurança, investir em educação, se vai pagar a conta dos hospitais que precisam de medicamento para as crianças e para os adultos e para os idosos. É isso, não adianta me olhar com essa cara de debochado, tá? E de ficar aqui depois me dizendo que eu sou infantil porque o senhor é preconceituoso, o senhor não respeita a opinião alheia. É esse o debate que a gente tem que ter. Só um pouquinho, Macalossi. E aí, vocês vão decidir se vocês querem ficar colocando 177 milhões em 2 anos numa empresa que vai pagar altíssimos salários que estão completamente fora do mercado, ou se o Estado do Rio Grande do Sul vai querer pagar exatamente aquilo que a população precisa. Muito obrigada. Pena que a população vai se formar, mas não vai poder votar porque não vai ter plebiscito. Tudo bem. Vai poder votar nas eleições e cada votação Eu ele está mais gostaria- informado e a esquerda diminui de tamanho. Eu gostaria de agradecer Veremos. aos 4 debatedores por essa conversa, ao Carlos, ao Felipe, a Gáucia e também a Paula. Vice-prefeito Tem uma- Gustavo Paim está nos assistindo, diz que está se divertindo com o debate. Um abraço para o vice-prefeito. Eu gostaria que o prefeito Marquesan e o vice viessem aqui no programa, inclusive. Já estão convidados publicamente, já que eu acho que seria um bom debate. Se ele né? vier, eu quero debater IPTU com ele. Então, muito bem. Então, por favor. Tem uma telespectadora aqui, a Claudete, ela ficou contrariada porque eu li no cálculo dela, eu teria lido mais comentários pró-privatizações do que contrários à privatização. Na verdade, eu não fiz aqui uma seleção, fui lendo por cima os comentários que eu vi que poderiam contribuir com o debate de alguma maneira, e ela me desafiou a ler a mensagem dela. Então eu estou lendo. Eu quero ver se lê também os comentários que são contra as privatizações. Está lido, então você se manifesta contra as privatizações. Na verdade, eu tentei aqui controlar o tempo para que todos os que são a favor e contrários das privatizações se manifestassem. Tá bem, Claudete? Espero que fique satisfeita com isso. E a todos os que contribuíram com a edição de hoje, mandando seu comentário, foi muita gente, realmente foi muita gente, não tem como ler tudo. Vai ter que ter outro. Vai ter. Todo mundo trazendo as planilhas, quero ver. Muito bem. E eu agradeço a todos pela audiência, voltamos amanhã. Boa noite e até mais.